Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É bem verdade que não sabemos quando será a volta de Jesus. Mas seria possível, através dos sinais que ele mesmo falou, saber o quão perto estamos do fim? Quanto os textos da Escritura Sagrada nos revelam sobre o dia da sua vinda e como ela será? Esses e outros mistérios veremos juntos aqui. Bem-vindo à minissérie Arrebatamento. Olá, meus queridos amigos, bem-vindos de volta. Estamos aqui começando uma nova série. Essa série, para mim, ela é muito especial. Ela começou há um pouco mais de 2 anos atrás, mais especificamente no início da pandemia, quando começaram os lockdowns, né? E quando começaram a fechar as empresas, as igrejas, e as pessoas tiveram que realmente ficar em casa, impedidas de transitar pela rua. E eu queria começar dizendo algo. Existe um verbo que é paurar. Esse verbo significa o quê? Articular sons incompreensíveis ou sem sentido. Mas ele tem uma aplicação específica, porque esse é um verbo empregado para papagaios. Ele fala o quê? Emitir som ou voz, entre o papagaio, também as aves estorninho e outras. Que o canto delas lembra a voz humana ou repete a voz humana, porém sem compreensão dos sons que estão sendo emitidos. Basicamente é uma repetição de sons que você se habitua a ouvir sempre a mesma coisa e você repete de tanto ouvir, mas que na verdade não está muito preocupado ou não tem plena consciência do que está repetindo. E também é um verbo que também é chamado chalrear. Então, paurar ou chalrear é um verbo empregado a papagaio, estorninhas ou pegas, entre outras aves, que elas cantam ou elas emitem sons reproduzindo o que elas ouvem da fala humana. Você já deve ter visto papagaio que imita o que as pessoas falam, que fala o que as pessoas ensinam a falar, ou até que repete letras de música. Mas isso sem consciência, é só uma repetição sistemática inconsciente ou sem compreensão do que está sendo emitido. E foi exatamente assim que eu me senti quando a pandemia ela se iniciou e a nossa igreja precisou ser fechada e o pastor passou um desafio para nós, que era durante o período que nós estivéssemos sem culto, nós não nos desapegássemos do estudo da Bíblia. E ele passou para nós especificamente, para nós lermos profecias de Joel, de Daniel, Apocalipse, sim, mas não sem que antes fizéssemos um estudo aprofundado de Mateus capítulo 24, como também Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo de número 21, que são o discurso escatológico de Jesus. Tá? E isso é o que nós vamos ver nos próximos episódios para frente, porque esta minissérie vai ser baseada exclusivamente no discurso escatológico de Jesus sobre as últimas coisas, para entendermos as profecias, o quão perto estamos do cumprimento delas e como o próprio Jesus, sendo homem sim, mas sendo também 100% Deus, disse de como as coisas aconteceriam. E por que eu falei do verbo do papagaio, o paurar ou chalrear, que não é falar, mas é repetir o som de tanto que se ouve e você acaba repetindo? Porque foi exatamente assim que eu me senti quando eu comecei a fazer um estudo sistemático desses assuntos. Sempre fui apaixonado por escatologia, me formei em teologia pela Assembleia de Deus Ministério do Belém, num curso reconhecido pela CGADB, que é uma requisição, é uma solicitação do Ministério para que você passe para diaconato, para
presbitério, pastorado, enfim. Eu sou presbítero de uma igreja evangélica e eu assistencio lá na parte de presbitério, mas também de música. Então esses cursos, eles são pré-requisitos para você exercer a sua função eclesiástica. E eu sempre fui apaixonado pelos assuntos do fim do mundo. Eu tenho alguns livros aqui muito bons, eu vou estar mostrando eles e mencionando ao longo dos episódios, tá? E quando nós recebemos essa incumbência do pastor de nós estudarmos especificamente esses assuntos, no período em que estaríamos dentro de casa em isolamento, sem a possibilidade de cultuar presencialmente no templo, eu então me desafiei a fazer um estudo produtivo, aonde eu pegasse todos os eventos e acontecimentos e eu fosse ali abaixo dos acontecimentos, colocando as referências e os textos bíblicos que falavam especificamente sobre eles, simplesmente no intuito de conhecer mais, aprofundar melhor e também de passar o tempo com informação e instrução produtivas acerca do momento que nós estávamos passando, das igrejas pela primeira vez na história terem que fechar as suas portas devido a uma catástrofe, por assim dizer, devido à quantidade de pessoas que morreram e que ainda morrem, graças a Deus, em menor quantidade do que há 2 anos atrás. Mas essa catástrofe viral, né? Essa peste, essa pandemia que pegou todo o nosso planeta. Então, o meu objetivo aqui é trazer para vocês os textos e por que eu me sentia um papagaio repetindo apenas aquilo que eu ouvia ou que as pessoas me explicavam, tá? Então, eu vou colocar uma imagem aqui que é de um vídeo que eu fiz no dia 25 de março, após eu ter feito ali os estudos. Eu lembro que no primeiro dia, quando a igreja fechou, eu cheguei em casa e por minha conta fiz uma vigília da madrugada e virei a madrugada orando ali e clamando ao Senhor, porque não sei se também aconteceu isso com algum dos irmãos, mas eu entrei simplesmente num estado de pânico, imaginando que a qualquer momento o céu se abriria e eu ouviria a voz de Jesus e seria arrebatado. E estávamos ali na iminência, visto que a igreja do Senhor fechou, a noiva do Senhor foi impedida de adorar o seu noivo no templo. Claro que nós nunca somos impedidos de adorar ao Senhor, estar em comunhão com Ele neste templo, tá? Mas foi uma noite desesperadora, eu me lembro bem desse dia. E ali, começando esses estudos, né, que nosso pastor tinha nos passado como uma atividade para aprofundamento, proximidade com Deus, né, mantermos ali apegados à Bíblia estudando, eu comecei os estudos dentro das Bíblias que eu tenho Bíblias com referência cruzada, Bíblias em diferentes traduções, e eu tenho um pôster que você vai estar vendo na tela aí. Na verdade, a minha mãe tem uma moldura desse quadro Plano Divino através dos séculos, né, que é um esquema contando desde antes da criação até a consumação dos séculos, quando desce a Nova Jerusalém, né, feita por Lawrence Olson. E ali eu estava pegando os eventos e os acontecimentos, vendo as referências bíblicas, a Bíblia de referência Scofield, que também traz esses ensinamentos acerca das últimas coisas, de arrebatamento, traz os comentários e os textos que defendem esses comentários. E passado tudo isso, eu fiz esse vídeo desse outro canal que eu tenho. Esse vídeo até ele não está tão aprofundado quanto o que eu vou fazer nessa minissérie, visto que ali aproximadamente de 48 a 72 horas que eu foquei nesses estudos escatológicos sobre o arrebatamento, eu me deparei com algumas verdades que eu me senti de fato um papagaio repetidor daquilo que eu vinha ouvindo desde 1995, quando entregamos, eu e minha mãe, nossas vidas a Jesus Cristo e começamos a ser ensinados acerca da escatologia. E por que eu me senti um papagaio repetidor de sons? Porque nos próximos episódios eu vou trazer para vocês aqui tudo aquilo que eu consegui acumular de material, falando com especialistas, depois desse estudo aprofundado e o entendimento que os textos trouxeram, tá? Você vai ver que não tem nada baseado em achismo, mas eu vou
mostrar para vocês aprofundado, basicamente, nos cursos que eu fiz depois e nos aprofundamentos com livros, com dicionários, com profissionais da área, sobre as descobertas que, na verdade, estavam apenas encobertas, né, mas estavam sempre ali no texto, de tudo aquilo que os textos dos últimos acontecimentos eles vão nos ensinar, tanto no hebraico original, quando tem as profecias, primeiramente trazidas ao conhecimento do leitor no Antigo Testamento, né, que foi escrito em hebraico, sobre os significados das revelações do próprio Jesus, do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, no grego do Novo Testamento, mas principalmente, irmãos, principalmente na nossa língua portuguesa, que é para entendimento de todos nós, e ainda assim nós encontramos ensinamentos que na nossa boa e velha língua portuguesa tão rica são passados de forma equivocada. E a minha indignação foi tamanha, porque eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade do Vale do Sapucaí e sem nenhuma intenção de parecer arrogante, soberbo ou prepotente, mas as interpretações de texto, literatura, língua portuguesa, gramática sempre foram os meus pontos fortes dentro dos estudos desde a época do colégio. E só para reiterar isso, né? Quando eu fiz vestibular para entrar na faculdade, eu passei em primeiro lugar e consegui a nota máxima em redação, exposição e retórica. E também, durante os 4 anos que eu cursei, também me destaquei nessa parte de apresentação, de retórica, de dialética, de exposição de texto, de interpretação de texto. Resumindo, eu, no mínimo, entendo um pouco da língua que todos nós temos que entender muito bem. E a minha chateação, o meu aborrecimento é o sentimento de que eu repetia aquilo que me ensinavam acreditando, né, nos irmãos, não que eles sejam mal intencionados ou incapazes, mas provavelmente assim como eu se arrastaram ao longo do tempo, também disseminando os mesmos ensinamentos que receberam. Mas eu quero mostrar para vocês nos próximos episódios, a partir do próximo episódio também, o que os textos de fato dizem. Nós precisamos analisar uma série de pontos para poder chegar ao entendimento de como se darão as últimas coisas. Claro que é impossível dizermos o dia e a hora, porque o próprio Cristo afirmou, sendo 100% homem, ele disse que somente Deus sabe o dia e a hora exata. Mas sendo 100% Deus, ele teve plenas condições de dizer a sequência dos fatos e de acontecimentos, o que seriam sinais de que estava distante à sua volta e o que seriam sinais de que estava próxima à sua volta. Jesus traz tudo isso nos textos que nós vamos estudar, e a linha base que nós vamos seguir os nossos estudos, ela está enraizada em Mateus capítulo 24, porque dos 3 evangelhos sinóticos é o evangelho que traz a maior quantidade de informações, que traz 2 capítulos para poder explicar o que Jesus falava acerca das últimas coisas. Você vai ter o capítulo de número 24, onde Jesus ele narra a sequência dos eventos e os detalhes, faz recomendações. E no capítulo 25, tudo que ele acaba de dizer para os seus discípulos e os que estavam em volta ouvindo os seus ensinamentos, ele apresenta as parábolas dos servos, dos talentos e das virgens loucas e virgens prudentes, para explicar através de parábolas o que ele havia acabado de dizer acerca dos sinais da sua vinda. Então, algumas coisas que nós precisamos analisar com muito carinho. Eu não vou fazer uma minissérie que vai te explicar a escatologia e os últimos acontecimentos de uma forma geral, e nem destrinchar todo o Apocalipse com os últimos eventos. Tá? Nós não vamos abordar aqui a questão dos Cavaleiros do Apocalipse, nós vamos nos aprofundar em Marca da Besta, em Anticristo. O nosso foco é entender o arrebatamento, porque ele é o evento na qual tudo se resume e se concretiza. Tá? Nós precisamos ter em mente algumas coisas que eu já disse em outros vídeos, eu vou te deixando os cards aí para você depois ir pesquisando lá. Por exemplo, nós temos um ensinamento que é parte também explicado na Bíblia comentada, a Bíblia de referência Scofield. Scofield ele recebe a doutrina do dispensacionalismo, de Darby, que na verdade começou lá atrás com o padre jesuíta Francisco Rivera,
e isso nós vamos aprofundar mais para frente, tá? Vai ter um próximo episódio onde nós vamos falar sobre a origem da doutrina do dispensacionalismo, quais os homens começaram, como ela se disseminou e o porquê ela é 80% predominante entre os evangélicos, principalmente na América do Sul, especificamente no Brasil. Tá? Claro que também é muito forte na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, mas quando você vai para o lado da Europa e do próprio Oriente Médio e da Ásia, a coisa já é bem diferente. Tá? Então nós vamos tratar sobre isso, mas é importante nós entendermos algumas coisas. Para que eu entenda o discurso escatológico de Jesus, eu preciso primeiramente fazer o que eu também já disse num vídeo que você vai ver o card aí em cima. Nós temos que fazer perguntas para as respostas que nós já temos. Tá? Você pode ver nesse vídeo aí, que inicia inclusive uma outra minissérie que eu tenho, né? Nós temos que ser como os bereanos. Não basta as pessoas nos dizerem os textos que nós temos que aceitar e ter o entendimento deles, sem que nós também possamos nos dar ao direito de chegar em casa, ou até mesmo na mesma hora que estamos sendo ensinados, em conferir o texto. E ao conferir o texto, eu preciso levar em consideração uma série de coisas. A primeira coisa, quem escreveu o texto? Em que idioma escreveu o texto? Esse texto foi destinado a qual tipo de leitor? Esse texto foi escrito em qual época? Qual era o panorama do momento em que foi escrito? Toda a carta, todo o evangelho, todo o texto de profetas, toda a lei tem um propósito de instruir, de falar, ensinar e direcionar isso para alguém. Então nós temos que levar em consideração quem está escrevendo, características do autor, nós temos que levar em consideração a época, o momento, qual era o panorama para que aquilo fosse escrito com o objetivo de ensinar, alertar, de mostrar, aproximar de Deus, de diversas finalidades possíveis para esse texto. Nós temos que entender então os dois tipos de contexto. Contexto imediato, que é quando esse texto ensina baseado em algo que foi imediatamente dito antes ou que vai ser concluído imediatamente depois. Ou contexto remoto, quando é um texto que está fazendo referência a um acontecido mais distante, trazendo de volta à memória ou simplesmente cumprindo aquilo que foi dito antes. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Nós temos que levar em consideração também que nós somos latino-americanos. Os textos do Oriente Médio foram escritos para o povo do Oriente Médio, pelo povo do Oriente Médio, para o Deus que era do povo do Oriente Médio. Tá? O mundo lá fora não é uma grande extensão do Brasil. Não foi escrito no nosso idioma. O nosso idioma tem uma quantidade de sinônimos 3 vezes maior do que outros idiomas. Tá? Eu já disse um exemplo em outros vídeos aqui, você pode ver o card aí. Existem palavras no nosso idioma, como por exemplo, saudade, que não se traduzem em outros idiomas. Não existe a concepção do que seria saudade em outros idiomas. A palavra arrependimento é algo que no nosso contexto latino-americano, especificamente no Brasil, também não é traduzido da mesma forma. Para estar em outros idiomas, eles não têm a mesma concepção de arrependimento que nós temos. A palavra passear, o verbo passear, no nosso contexto, ele apresenta outra ideia diferente, por exemplo, do Oriente Médio. Então nós temos que levar em consideração que não foi escrito no nosso idioma. Tá? Nós temos aí, por exemplo, Jerônimo, quando ele traduz a Bíblia do hebraico para o latim, depois ela vai para o inglês, que é a Bíblia King James, que muitos conhecem, deve ter em casa. Existem ali traduções que Jerônimo faz uso do seu conhecimento, da sua bagagem e do seu tempo para transmitir certas ideias. Tanto que, até equivocadamente, mas não de propósito, é lógico, muitos termos ali de como as pessoas eram chamadas pelas suas características, ele escreve com letra maiúscula e acabaram se tornando nomes próprios, mas na realidade não são. Tem um vídeo aí que fala também sobre isso, ele coloca Lúcifer com letra maiúscula, mas na verdade não é o nome próprio do anjo. O nome do anjo não é revelado. Lúcifer é aquele que porta a luz, mas também pode ser traduzido em vários momentos como estrela d'alva ou estrela da manhã, que também é uma forma de se referir a outros anjos além dele. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. O que é que eu não posso ter? Eu não posso ter orgulho, tá? De não me permitir que as pessoas me mostrem uma outra forma daquilo que eu já achava que entendia tudo. Eu não posso ter crença de estimação,
Eu não posso ter mestres de estimação e eu não posso ter convicções imutáveis. Talvez você conheça pessoas difíceis de ser convencidas daquilo que elas já conhecem muito bem. Talvez eu seja o pior exemplo. Se eu tenho convicção em algo que eu sei, dificilmente a minha mente vai mudar em relação à minha convicção. Por isso Deus ele age exatamente da forma que tem que agir com as pessoas, porque conhece as pessoas melhor do que ninguém. Tanto que se alguém chega para mim e tenta me convencer do contrário daquilo que eu acreditava, no caso, a doutrina dispensacionalista e o pré-tribulacionismo, se alguém tenta me convencer e tenta me trazer argumentos, dificilmente eu aceitaria. Por isso acredito que Deus usou comigo a estratégia de fazer eu estudar e então confrontando os textos e analisando contexto, tradução, objetivo, época, autor, povo destinatário, eu pude entender através dos textos o que os textos de fato estavam dizendo. E aí eu tive a dura missão de ter que me desapegar das minhas crenças de estimação, me desapegar dos cursos que me formaram e levaram àquele entendimento bíblico, tive que me desapegar dos meus mestres e referências de estimação, daquilo que eles me ensinaram. Eu os admiro até hoje, mas eu sinto dizer que em alguns aspectos eles ainda estão equivocados, tá? Você pode me dizer assim, mas as pessoas têm formas diferentes de entender uma mesma coisa. Cada um acredita de um jeito e nós temos que respeitar. Ok, eu respeito o direito das pessoas entenderem da maneira que melhor lhes vem ao coração e ao entendimento. Mas o que nós temos que tomar o cuidado é cada um entende de uma forma. Isso não quer dizer que não exista a forma certa e a forma errada. Às vezes as pessoas simplesmente não conseguem perceber como errado algo que elas entendem como relativo. Tá? É evidente que existem doutrinas essenciais e doutrinas não essenciais. O que é essencial? Acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós somos salvos através do seu sangue, ele é o único sacrifício suficiente. A morte de homem sem a ação da graça e do Espírito Santo, ela é inútil porque o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo a preço de sangue. E doutrina essencial é que Jesus, de fato, um dia voltará e arrebatará a sua igreja. Isso é essencial. Agora, quando eu pego o texto e tento explicar outras formas de que isso vai acontecer ou outros momentos, baseado em analogia, tipificação, subentendido ou autoridade eclesiástica que dissemina um ensinamento há 200 anos, isso não é válido. Tá? Ainda que não estejam propositalmente mal intencionados, podem estar equivocados e mesmo sem a intenção podem estar criando heresias. Tá? Nós temos que ter esse cuidado de analisar. Eu faço um grande esforço de estar aqui com vocês apresentando argumentos, textos, traduções. Eu vou apresentar também os grandes homens de Deus estudiosos da Bíblia e os livros que trazem esses pensamentos que são os mesmos pensamentos que agora tenho, baseado no que diz a Bíblia Sagrada. Tá? E eu queria que os irmãos confiassem quando eu digo, e vou apresentar isso, que existem várias e várias traduções que apresentam as coisas da maneira correta. Tá? E eu assisti inúmeros debates, eu vou mostrar link para vocês aqui também durante os episódios. Eu assisti uma quantidade enorme de debates sobre pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo, a igreja passa ou não pela tribulação, Jesus Cristo ele volta em duas fases, ele volta em uma fase só. Eu assisti aí aproximadamente, eu vou arredondar, uma média de uns 30 debates diferentes, onde tinha pessoas que defendiam essas opiniões, tanto da Assembleia de Deus, Igreja Presbiteriana, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Batista, muitos e muitos e muitos. Tá? E é impressionante como, por exemplo, dentro de uma própria Assembleia de Deus, vocês têm aqueles que são mid ou pós-tribulacionistas, mas tem os pré-tribulacionistas. Você tem essa diferença também, seja em Igreja Batista, seja em Igreja Adventista, e nós não podemos ter preconceito acerca da fé dos irmãos. Eu digo uma coisa para vocês, por exemplo, tem muitas coisas que fés como dos irmãos da Igreja Testemunha de Jeová, eles entendem a Bíblia mais próximo do original do que nós, que somos pentecostais ou, de repente, assembleanos.
Então nós temos que ter esse cuidado, essa humildade. Eu faço um grande esforço ao apresentar um texto ou ver uma justificativa, e tem horas que eu olho e penso, gente, mas o texto por si só ele é tão claro e ele é tão ilustrativo que é uma tolice querer dizer outra coisa que o texto não diz. Em vários momentos eu me pego pensando, isso aqui que ensinaram é uma grande idiotice. Só que aí, para procurar não ofender nenhum dos irmãos, porque eu não sou melhor que nenhum dos irmãos, para procurar não ofender a ninguém, eu vou sempre usar o termo inépcia. Porque ele é uma forma de dizer que algo está equivocado, ou que foi feito de maneira errada, ou que era óbvio e foi ignorado, sem ferir a ninguém, sem poder machucar ou desrespeitar nenhum dos irmãos que acreditam diferente de mim. Claro que alguém vai dizer assim, mas você está querendo ser o dono da verdade? Eu jamais sou o dono da verdade, mas eu sou filho daquele que é dono da verdade, e essa verdade ele dividiu conosco, que é a palavra. Então eu não sou o dono dela, mas conheço ela e vou transmitir para os irmãos. A palavra de Deus não é a verdade? A palavra de Deus não diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então a verdade está acessível a nós. O problema é que nós temos medo de contrariar e de perguntar às autoridades, nós temos medo de questionar porque pensamos estar sendo desrespeitosos. E temos medo, às vezes, de que a resposta que as autoridades nos deem venha nos constranger, ou de repente que eles olhem para nós com maus olhos. E eu digo algo para os irmãos. A igreja onde eu congrego, que eu sempre tenho a oportunidade de levar ensinamentos e fazer seminários, eu tenho evitado diversos temas. Porque a declaração de fé da igreja que hoje eu sirvo, eu percebo que ela tem uma série de crenças, de doutrinas até mesmo não essenciais, das quais eu discordo, porque elas são dogmas e não são verdades que a Bíblia aponta. E eu até entendo que muitas delas são necessárias, porque o ser humano precisa de limite, o ser humano precisa ser supervisionado, precisa ser orientado e em alguns momentos precisa até ser censurado e advertido e impedido. Eu entendo tudo isso, tá? Mas o fato de eu não concordar, ainda até o presente momento, não foi suficiente para que eu deixasse de frequentar essa igreja. Então nós temos que ter esse cuidado. Não somos donos da verdade? Não somos, mas conhecemos a verdade porque o dono dela dividiu ela conosco, através da Bíblia Sagrada. Alguns vão dizer, mas a Bíblia é difícil de entender, a Bíblia tem muitas traduções. Sabe que nós estamos vivendo o melhor momento desde sempre para se compreender a Bíblia Sagrada? Porque cada vez mais os arqueólogos fazem o trabalho deles e encontram mais e mais textos que vão trazendo veracidade à Bíblia. Os aplicativos, eles cada vez mais nos trazem possibilidade de entender melhor o contexto e as traduções originais. Nós temos hoje museus que mostram uma série de peças sobre como as coisas eram nos tempos bíblicos. Nós temos hoje muito mais universidades que preparam profissionais muito mais qualificados para nos ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Se você acompanha meus vídeos, você vai ver que tem muitas falácias que são ditas hoje nas igrejas, porque as pessoas estão paurando e não falando, estão repetindo aquilo que ouviram desde a década de 50, 60, 70 até os dias de hoje, sem perceber que já foi chegada a uma compreensão que não fere a verdade bíblica. Porque as pessoas chegam a algumas conclusões de que, mas se alguém chegar ensinando alguma coisa diferente do que a Bíblia ensinava, esse é um herege, é um falso profeta. Mas será que aquilo que nós entendíamos na Bíblia, na década de 70, comecinho de 80, nós estávamos aplicando corretamente? Eu vou deixar um card aqui para você olhar o vídeo das falácias bíblicas e ver como simplesmente você entendendo o mínimo básico da língua portuguesa, você vai ver que existem ensinamentos que nós ouvimos errado e ensinamos errado. Isso aqui é um exemplo, a própria bênção apostólica, segundo aos Coríntios 13:13, está escrito lá o jeito certinho que ela tem que ser falada. E cada obreiro fala de um jeito e ensina de um jeito. Nós temos que ter esse cuidado. Então nós temos que ter esse cuidado. Eu vou ler para você aqui 2 textos a princípio, para nós entendermos qual é o grande problema e a grande dificuldade de nós estarmos entendendo um texto e ensinando ele diferente de como a Bíblia de fato nos diz. Veja aí, por exemplo, o Apocalipse 22, versículo 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que,
Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aí você pode dizer, mas isso é específico às visões de João e o que ele escreveu acerca do Apocalipse. Ora, vejam só, o Apocalipse não é a conclusão de tudo que inicia no Gênesis? Você vai ver que eu tenho um vídeo aí que fala sobre como capítulo 21 e 22 de Apocalipse cumpre exatamente o que se inicia em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então o Apocalipse ele é o desfecho de tudo. Tudo o que Jesus fala no discurso escatológico de Mateus 24 e 25, Lucas 21 e Marcos 13, se conclui. João vê tudo isso novamente. Repare que dos 3 evangelhos sinóticos, eles destacam o mesmo discurso escatológico de Jesus. Até o próprio Lucas, que não estava presente, ele investiga quando vai escrever o evangelho e ele traz os mesmos relatos. Tá? Mas João, que não escreve sobre isso no evangelho, porque ele foca ali na vida e na essência de Jesus, o próprio Jesus o arrebata na ilha de Patmos e mostra as mesmas coisas que ele, Jesus, conta para nós nos 3 evangelhos. Então é correto dizer que esses 4 apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João no Apocalipse e nas cartas que ele escreve, tá? Você vai ver que João relata os mesmos acontecimentos. A diferença é que ele vê, o anjo lhe explica, ele anota. Então é correto dizer que a Bíblia ela é clara nos eventos e eles estão totalmente correlacionados e interligados. Jesus no seu discurso menciona também Daniel por várias vezes e nós vamos ver esses versículos. Então tudo está escrito lá. Aí você fala assim, mas aqui está dizendo que aquele que acrescentar ou aquele que tirar. Qual é o perigo disso? Quando você tira uma informação é quando você emite algo que foi dito e você não passa aquilo para frente. Então você alterou. Agora veja só o perigo também de acrescentar informação. E isso acontece principalmente quando é feito a analogia ou tipificação para explicar uma doutrina que não está escrita de fato na Bíblia. Tá? Nós vamos falar sobre isso nos próximos episódios. Mas se Jesus não fala sobre algo que está acontecendo, você não pode acrescentar aquilo que ele não disse. Nós vamos ter uma exceção daquilo que Jesus não diz, que é acrescentado e revelado pelo apóstolo Paulo. Mas é canônico ao texto, fiel aos acontecimentos e tem comprovação no Apocalipse e nas profecias de Daniel. Você vê que Jesus, quando ele fala sobre a sua volta, ele traz um fato muito específico que acontece exatamente antes da sua volta. Jesus não revela qual é em nenhum dos 3 evangelhos sinóticos, mas Paulo revela isso nas cartas que escreve aos Tessalonicenses. Você vê que não é Jesus que fala, mas Paulo fala, eis que vos revelarei um mistério. Porque de fato Paulo, ele diz que Deus o leva arrebatado ao céu, não sei se no corpo ou fora do corpo, é a expressão que ele usa, e ali ele recebe diversas e diversas revelações e mistérios sobre as quais homem nenhum às vezes pode falar sobre aquilo ou jamais viu. Então tem revelações da parte de Paulo, tem revelação nas cartas que João escreve, nas cartas que Pedro escreve, que também não foram ditas por Jesus, mas foram reveladas para esses apóstolos, porque tempos depois da ascensão de Jesus, a igreja enfrentou problemas e dificuldades que eram necessários que esses apóstolos buscassem em Deus ou recebessem a revelação da parte de Deus para estar trazendo esclarecimento à igreja acerca dos fatos que eles estavam sendo confundidos. Então nós temos que ter isso em mente. Muito cuidado em tirar da lei e da palavra de Deus aquilo que estava escrito, mas principalmente cuidado em acrescentar aquilo que a Bíblia não diz. Os apóstolos já fizeram isso lá, mas nós não temos esse direito e nem essa revelação. E é absolutamente impossível que hoje Deus dê alguma revelação para qualquer outro obreiro nos nossos tempos que venha acrescentar alguma palavra ao livro da lei, a saber, a palavra de Deus. Mais um texto. Gálatas, capítulo de número 1, versos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado.
Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então nós temos que ter este cuidado. Tá? Se nós anunciarmos qualquer coisa diferente do que está no evangelho, nós somos amaldiçoados. Então, antes de dizer assim, cada um compreende de um jeito, cada um interpreta de um jeito, cada um crê de um jeito. Isso não é verdade. A aplicação pessoal é diferente de entendimento diferente de fato do que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz algo, eu não posso dizer aquilo que ela não está dizendo. Se a Bíblia não diz algo, eu tenho que tomar muito cuidado em afirmar o que ela não diz. Eu dou um exemplo num outro vídeo aqui que eu falo sobre os anjos. A Bíblia, ela fala sobre uma queda dos anjos, mas ela não diz que é a primeira, não diz que é a última e não menciona que foi a única. Então, baseado nisso, eu posso deduzir que houveram outras, antes ou depois. Tá? Eu só não consigo apresentar textos, mas como o texto não me diz a temporalidade da ocasião, como ela não diz a especificidade da ocasião, eu posso afirmar que é possível que tenham havido outras, porque a Bíblia não diz que aquela foi primeira, única e nem a última. Tá? Mas isso é uma dedução que eu posso deixar aberto para que os irmãos aceitem essa dedução ou não. Eu não posso afirmar que ela é doutrina bíblica. E eu não posso ensinar sobre outras rebeliões de anjos, porque nesse caso a Bíblia apresenta poucas informações acerca disso. Eu posso afirmar que a Bíblia não diz que é a primeira, única ou última. Isso eu posso afirmar, porque a Bíblia não diz. Então eu posso deduzir, é provável, pensando no que o texto está dizendo, que tenham havido outras antes ou depois. Essa é a diferença de compreender diferente e de aplicar diferente pessoalmente. Mas eu não posso dizer que essa minha dedução é doutrina e tem que ser ensinado desta forma e os irmãos são obrigados a aceitar. Porque me faltarão versículos para dizer quais foram as primeiras, quais foram as últimas, se ainda ocorre nos dias de hoje. É diferente eu deduzir baseado naquilo que a Bíblia não me diz, tá? Diferente de afirmar. Se a Bíblia diz e afirma que algo é de um jeito, eu preciso repetir aquilo que a Bíblia está dizendo e posso deduzir o que a Bíblia não diz. Um outro exemplo, as pessoas perguntam muito sobre com quem se casou Caim. A Bíblia não diz com quem Caim se casou. Mas, sabendo que no costume do Oriente Médio, a partir da primeira menstruação da mulher de 12 a 13 anos de idade, eu posso deduzir que como a terra continuou se multiplicando, e Deus nesse ponto faz a Bíblia ser atemporal em alguns momentos, principalmente na criação, principalmente no Gênesis, eu posso deduzir que Caim deve ter casado ali de 10 a 20 anos depois de que ele peregrinou para distante da terra onde ele nasceu. E possivelmente ele se casou com alguma mulher que era fruto dessa multiplicação que começou em Adão e Eva. E ali eles foram tendo filhos e filhos que tiveram filhas e filhas. Possivelmente ele casou com uma irmã aí de segundo grau, provavelmente casou com uma prima, sabe-se lá quanto tempo depois. Fato é que a gente sabe que ele casou e teve filho, mas a Bíblia não diz quem. Então alguém fala assim, mas Caim casou com quem? Se Adão e Eva fizeram só Abel e Caim, Caim matou Abel, depois tiveram Sete, tiveram outros filhos. Então a Bíblia não me diz exatamente com quem Caim se casou, mas ela me permite deduzir conhecendo o contexto e a história do panorama do Oriente Médio na época. E isso é possível o quê? Estudando fora. Tá? Você pega o texto bíblico, tenta entender o contexto, o panorama, quem escreveu, que tipo de povo era, e aí nós conseguimos fazer essa dedução. Mas eu não posso precisar a data que Caim se casou, com quem se casou, era filha de quem, qual grau de parentesco. Então nós temos que tomar cuidado com diferentes aplicações pessoais e ensinar doutrinas diferentes do que a Bíblia ensina. Tá? Irmãos, tendo dito isso, eu convido você a continuar com esse seriado. Eu vou encerrar esse episódio por aqui e a partir do próximo nós vamos nos situar sobre as crenças mais disseminadas acerca do arrebatamento e vamos entrar no discurso escatológico de Jesus
para entender o que o próprio Deus nos disse acerca de como as coisas aconteceriam. Tá? Tudo aquilo falado diferentemente do que Jesus disse, tome muito cuidado de quem falou. Dei o exemplo do apóstolo Paulo, que traz umas informações adicionais, e trouxe o exemplo das cartas de Pedro e de João, que trazem informações complementares. Tudo que passar disso está muito propício a ser heresia. Que Deus abençoe, espero te ver aqui no próximo episódio. Se não for te incomodar, não esquece de se inscrever no meu canal, ativar as notificações clicando no sininho para receber o alerta dos próximos episódios, clica no curtir para mostrar para o YouTube que foi importante para você esse tipo de vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tão certo como nós respiramos esse ar, é a volta de Jesus para buscar a sua igreja.